Já estamos chegando aqui em casa e eu vou pro notebook, que é melhor. Olá, amigos da leitura. Boa noite. Hoje o Clube da Leitura se reúne para conversarmos com Abel Sidney de Souza, que é servidor do Tribunal de Justiça e atua como editor na editora temática, onde faz parte do quadro societário como fundador da empresa. Fazia, né? Ele fez parte. Está aqui hoje para conversar conosco. Talvez ele se ausente um pouquinho, que ele vai trocar de mídia ali. Fica à vontade, viu, Abel? Boa noite. Boa noite. Fique à vontade para Tá certo, trocar não, de... não cheguei em casa, não. Estou a Ok, 300 metros de casa já. ok. Fique à vontade aí para trocar de mídia, que daqui a pouco vai adiantar aqui um pouco ainda, tá? Está aqui hoje para conversar conosco sobre este saber que constitui o sonho de muita gente, que é ver sua obra na estante, frequentar feiras, ser questionado sobre as suas criações literárias e ter os olhares curiosos sobre os textos na noite de lançamento. Eu acho que essa é uma vaidade bastante gostosa, não podemos condenar quem a cultiva, viu? Eu acho bacana. Deixa eu só... Eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo e eu sou meio disléxico para isso. Aliás, não se recomenda fazer isso mais, viu? Tá bom. Para a garantia da Lei 13.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins em direito admitido autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura da Emeron PJRO nesse dia 18 de junho de 2024. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações nos portais midiáticos, redes sociais e repositório institucional da Emeron, bem como em outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização neste termo é especificada e gratuita e por prazo indeterminado. Daqui a pouco eu coloco no chat a lista de presença para que as pessoas respondam ao projeto, né? Reajam, na verdade, ao projeto, tendo como sendo de interesse dos serventuários da justiça e colaboradores, né? Eu coloquei ali agora, mas volto a repetir ao longo da nossa conversa. Destaco a minha afilhada Beatriz Garcia dos Santos, filha do casal Weniston Santos e Ângela Garcia, ambos servidores do TJ de Rondônia, em Ji-Paraná. Beatriz nos informou essa semana que estava na casa do tio, o Mário Garcia, em Portugal, que fica na margem do caminho de Santiago de Compostela, trecho português. Eu tenho paixão por fazer este caminho, um dia eu vou fazer, eu gosto de caminhadas. Um dia eu vou, viu, Beatriz? Eu te amo, beijos. Livro, Caetano Veloso. Tropeçava nos astros desastrada e quase não tinha livros em casa, e a cidade não tinha livraria. Mas os livros em que nossa vida entrar, em nossa vida entraram, são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e, sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçava nos astros desastradas, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tátil, que botamos aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-los. Ou, o que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um.
encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçava nos astros desastrada, mas para mim foste a estrela entre as estrelas. Este é o livro em um mundo que a poesia germina no desamparo. Como retratou Silvio Caldas ao cantar: a lua, furando nossos incos, sapicava de estrela nosso chão, e tu pisava nos astros distraídas, sem saber que a aventura dessa vida é a cabrocha, o luar e o violão. Caetano, no caso, são os livros, o luar contra a cultura. Abel Sidney de Souza é escritor e editor de livros em Porto Velho, Rondônia, é sócio fundador da Academia Rondoniense de Letra, Ciência e Artes, ARL. Considera-se um educador em razão de ter trabalhado junto à educação por mais de duas décadas, em sala de aula e nos bastidores, produzindo material pedagógico literário para os alunos participantes do programa Livro Carta Mural. Desde 2014 tem publicado livros, tendo lançado mais de 300 obras pela Temática Editora. O catálogo da Temática tem tintas regionais, abriga autores de diversos municípios de Rondônia, de sua capital e das muitas cidades do interior. Acredita que há muito o que se realizar no campo da leitura, do livro e da literatura, o que sempre exigem ações de longo prazo e de aplicação cotidiana junto aos alunos nas escolas. Os interessados em falar já podem levantar as mãos, tá? Que eu já vou franquear a palavra. O livro do mês de agosto será A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, por sugestão do leitor Tarek Canuel de Oliveira e da leitora Ingrid Nascimento da Franca. É mais um texto que explora o universo das paixões femininas e que também, a exemplo do livro mais recente que lemos, Primeiro Eu Tive que Morrer, de Lorena Portela, nos provoca a pensar sobre os motivos do continuar a viver. Novamente, nos debruçaremos sobre um tema do valor da vida e da saúde mental. Daqui a pouquinho o Sidney retorna. Enquanto isso, nós, hoje, como começamos no horário um pouco adiantado, o número está bastante reduzido, mas não nos preocupemos com isso, que em breve a gente vai juntando mais pessoas. Vocês tiveram problema para entrar? Porque eu estou com... O pessoal está requisitando e antes que eu autorize, eles passam. Eu não sei se eles entram. Machado de Assis, no conto Primas de Sapucaia, diz que rigorosamente todas essas notícias são desnecessárias para a compreensão da minha aventura. Mas é um modo de ir dizendo alguma coisa. Antes de entrar em matéria, para o qual não acho porta grande nem pequena, o melhor é afrouxar a rédea, a pena. E ela que vai andando, até achar entrada. Há de haver alguma. Tudo depende das circunstâncias. Regra que tanto serve para o estilo como para a vida. Palavra puxa palavra. Uma ideia traz a outra. E assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem mesmo que é assim que é a natureza e que compôs as suas espécies. Em tempos de tantos treinadores especializados em altas performances, criando manuais para tudo, podemos afirmar, como Machado de Assis, que é assim que se faz um livro, palavra puxa palavra e uma ideia puxa outra, Sidney? Boa noite. Agora Boa sim já noite. estou em casa. Eu não estou conseguindo mudar aí o nome da esposa, mas fica aí a homenagem a ela. Ok. Estou usando o notebook dela. Bem, pois é, como é que se nasce uma obra? Primeiro que acho que o foco nosso tem que ser propriamente
a leitura e a escrita. E a grande questão é, temos escrito? Se temos escrito, temos publicado? Como temos publicado? Eu, particularmente, comecei a escrever escrevendo cartas. E é claro que faz tempo. Alguns de vocês não tinham nascido ainda, porque eu sou um velho dinossauro e era adolescente quando comecei a escrever para os amigos, familiares, que eu fui estudar fora, e as pessoas me pediam, não, escreve mais, suas cartas são muito legais e tal. Então foi com as cartas que eu comecei a aprimorar a escrita. Lá pelos 18 anos, 19 anos, eu comecei a escrever pequenas crônicas, depois poemas, e eu fui publicar mesmo depois dos 40. Então, a jornada de quem pretende, né, começar a escrever, a publicar, por vezes ela pode ser tortuosa, pode ser demorada, e nesse sentido, a pressa não é uma boa companheira, não. Por vezes é preciso ter muita paciência. E, claro, já é um chavão, né? Quem muito lê, quem lê. Só que é claro que não basta ler, pois eu conheço pessoas que devoram livros, que adoram romances, por exemplo, e que escreve só o básico do básico e não sai disso. Então, é claro que ler ajuda, só que tem que ser uma leitura mais qualificada, né? Então, eis aí uma outra dica importante, porque para nos tornarmos verdadeiramente poetas, contistas, romancistas, você precisa criar um estilo próprio. E esse estilo próprio você começa a forjá-lo por meio de leituras, porque você acaba, de algum modo, você acaba copiando o estilo alheio. Então, nós sempre temos nossos mestres. Aquele escritor que a gente acaba imitando e mais tarde a gente, claro, consegue criar o estilo próprio e se desvincula. E isso acontece na música também, né? Tanto é que nós temos aí um exemplo no Brasil que é uma coisa bastante interessante, né? O Jorge Vercílio copia, né, tranquilamente o Djavan e não tem vergonha nenhuma, né? Aliás, é um bom cantor, um bom compositor e está tudo bem. Assim como muitos copiaram outros tantos, né? Então, a admiração pelo trabalho alheio é interessante. E então, a minha dica é essa: leitura qualificada. E leitura qualificada não é leitura digestiva. A chamada leitura digestiva é essa leitura ocasional, prazerosa, sem compromisso nenhum. E isso é só para diversão, porque a leitura mais profunda exige uma atenção redobrada, exige degustação das palavras, para você assimilar mesmo o estilo do outro. Então, por exemplo, não tem como ler Clarice Lispector como se lesse uma novela qualquer, um texto informativo, enfim. Por quê? Porque exige atenção plena, porque cada palavra ali, cada frase mostra um mundo, né? Um mundo de sentidos. Obrigado aí, Flores, Dona Flor, né? Dona nossa colega Flor está aí presente. Muito grato, viu? Pois bem, Abel, oi. isso que você fala tem tudo a ver com o que eu acabei de fazer ali, né? Que eu apresentei o texto, a canção, né? A letra da canção, livro do Caetano Veloso, e ele faz uma referência direta a Silvio Caldas, né? Quando Silvio Caldas canta Chão de Estrelas, né? Se o Silvio Caldas fala "Tu pisavas nos astros distraída", o Caetano fala
tropeçava nos astros desastrada, né? Então é uma clara influência do Silvio Caldas, né? Que é o Silvio e o Orlando, né? Eu acho que é Orlando que era o O letrista, Silvio Caldas, sim. Orestes Barbosa. Silvio Orestes Caldas e Barbosa e Orestes Silvio Barbosa. Caldas. Eram os dois. O Orestes, acho que era o letrista. E é uma clara influência de uma boa leitura, de uma influência bastante positiva na vida e na carreira de um artista que também é muito positivo para a música e para a cultura brasileira, né? Eu acho que veio a calhar com a sua fala. Sim. Bem, eu sempre cito que uma das minhas maiores influências, primeiro foi o Orígenes Lessa, que escreveu Feijão e Sonho, que virou novela, e Eu li que a produziu. Desintegração da Vida dele. Pois é, e o Orígenes Lessa era uma figura notável, que Não, ele Desintegração da acabou Morte. se dedicando muito à literatura infantil, né? Já mais velhinho, né? E eu pude conhecê-lo, inclusive. Eu fui lá no apartamento dele, lá em Copacabana, quando eu morei no Rio e tal. Legal. Me recebeu e me incentivou e tal. Então, parte do estilo do Orígenes Lessa eu assimilei. E mais recentemente, o cronista, que para mim é um dos melhores do Brasil, e que foi o Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende foi jornalista, diretor de jornalismo da Globo, e um dos livros dele mais fantásticos é uma coleção de crônicas que ele escreveu na Folha de São Paulo. Chama-se Bom Dia para Nascer. E essa obra é uma aula de escrita, porque eu considero o Otto um Romário das letras, porque ele, por meio de frases muito pequenas, ele consegue dizer muito e de maneira profunda e bela. E então eu assimilei bastante o estilo do Otto, né? Eu procuro, a gente acaba copiando de alguma forma, né? E é claro que com o tempo a gente acaba juntando tudo isso e cria um estilo próprio. Bem, e aí a grande questão é, bem, eu já sei escrever, tenho algum público, seja os amigos, seja publico no Facebook, no Instagram, e qual é o próximo passo? Como é que eu posso aprimorar a minha escrita? Porque tudo isso antecede a questão de publicação, né? Porque só publica quem já tem alguma coisa mais consistente e quer, né, colocar para o grande público. Hoje eu tenho uma newsletter. Eu publico regularmente é, pelo pela plataforma chamada Substack. Substack é uma plataforma de newsletter. As newsletters fez muito sucesso há décadas atrás e agora está de volta. Então, como é que funciona? Você tem uma plataforma de publicação e você, quando publica, automaticamente vai para o e-mail das pessoas que estão inscritas o que você publicou. E aí você coloca a sua marca, né? Então, lá no Substack, eu publico o título, né, do meu canal, da minha casa literária lá, chama-se Poemoterapia. E lá eu publico poemas, contos, pequenos ensaios, enfim. Mas o mais interessante lá é você conviver e ler outros escritores. Então você acaba convivendo com pessoas que são do métier, que são da mesma área de interesse. Então hoje eu acompanho muitas pessoas me acompanham e a gente troca até figurinha, né? Algumas pessoas a gente já está até batendo papo já. Uma delas já escreve há décadas e décadas, hoje mora na Alemanha, chama-se Aline Valek. Muitos já devem ter esbarrado com ela por aí. A Aline
já publicou vários livros, é uma figura interessante, lá de São Paulo, e ela desenha, ela ilustra e escreve. Então, ela tem habilidades muito interessantes. Olha aí, ó, poemoterapia, exatamente. Então, o Substack é muito interessante utilizá-lo. Depois a gente pode até fazer uma oficina rápida, se houver interesse de vocês aí, em como Ah, publicar sim. por meio dele, que é facílimo, mas no início a gente apanha, né? Porque não sabe usar muito bem a ferramenta. Bem, hoje eu posso dizer que depois dessa fase, né, do jovem adulto que escrevia crônicas e poemas, eu comecei a escrever mesmo com mais constância quando os filhos nasceram. Então, parte da minha literatura nasceu em família. Então, eu tenho, por exemplo, até guardado as primeiras histórias que eu escrevi para o meu filho mais velho, que faleceu até pouco tempo, Lucas, e para minha sobrinha Rafaela. E a partir disso, eu até acabei criando um gênero literário, né, um gênero textual chamado livro-carta, porque eu escrevia dava um recado, né, como se fosse um bilhete, uma carta, e contava uma história em capítulo. E isso depois eu acabei levando para as escolas, virou um programa de leitura. É, e eu passei anos trabalhando com esse programa de leitura e já fui muito lido aqui em Rondônia, porque eu trabalhei 5 anos para a CEMED, aqui em Porto Velho, né, Secretaria Municipal de Educação, e trabalhávamos nas escolas com 3, 4 mil alunos. E depois eu comecei a trabalhar para o Detran. Eram 10 mil alunos. Em 2018, nós conseguimos atingir 26 mil alunos em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Jaru. E aí era focado em educação de trânsito, mas eu utilizava contação de história. Então eu conseguia discutir questões de segurança no trânsito, pedestre e tudo mais, contando história. Essas histórias eram lidas em sala de aula e trabalhadas pelos professores. Então eu posso dizer que eu já fui um autor lido e trabalhado, né, os meus É o, textos. é o que se espera sempre que escreve, né? Que seja Pois lido, é, né? seja Todos lido. ambicionam, né, que seja lido. Mas pode continuar a sua narrativa. Pois é. E nesse meio tempo, eu fiz uma coisa interessante. Eu coloquei um conto nosso. Eu publiquei, acho que num blog, uma historinha chamada Conto ou Não Conto. E aí eu tive a grata surpresa de receber o contato de uma ilustradora de Novo Hamburgo que, de graça, ilustrou o conto. E aí eu coloquei, né, o Conto ou Não Conto lá no domínio público.gov.br. E por lá já foi baixado já umas 300 mil vezes. Em razão disso, esse pequeno conto, essa historinha, é, foi, já foi utilizada em livros didáticos, me pagaram para isso, né, os direitos, né, de publicação, então adaptaram lá para o mundo dos livros didáticos, e, e pessoas no Brasil inteiro já me escreveram, olha, estou trabalhando aqui o teu texto, já baixei, trabalho com os alunos e tal. E aí depois eu fiz a versão desse Conto ou Não Conto em livro, tem a versão digital, né, em e-book, e para surpresa minha, em 2021, durante a pandemia, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo me contactou pedindo autorização para trabalhar com essa narrativa. E eles trabalharam com alunos do 6º ano, e aí a leitura né, desse meu trabalho chegou aos milhões. Então, fizeram um trabalho muito legal, uma sequência didática, uma leitura, comentário e tal. Então, é legal. E parte da minha literatura acabou, então, sendo destinada a crianças, né, adolescentes,
E em 2021 também eu consegui publicar, republicar, na verdade, uma obra interessante e é bilíngue, A Casa de Dona Dodó. Essa obra, eu havia publicado ela em 2005. 2005, uma promotora de justiça, uma amiga nossa, a Aide, bancou a obra e as vendas todas foram para o lar da terceira idade André Luiz, um lar de idosos aqui de Porto Velho. Foi uma versão bem simplificada, mas foram 1.000 exemplares já naquela época. E agora, em 2021, eu consegui ilustrar a obra, consegui traduzir para o inglês. Por quê? Porque A Casa de Dona Dodó conta a história de uma senhora barbadiana. E os barbadianos fazem parte da história de Porto Velho, de Rondônia. E aí tem algumas curiosidades, né? Os barbadianos falavam inglês, né? Nasceram numa ilha colônia britânica, lá nas Antilhas, né? No Mar do Caribe. E hoje aqui nós temos em Porto Velho várias famílias barbadianas e, e famílias, digamos, bem situadas economicamente, culturalmente, o que é muito interessante. Os Johnson, os Schockness, Blackman, David, enfim, são muitas famílias. E o interessante é que a primeira escola de Porto Velho não se falava português, se falava inglês, que foi uma escola justamente criada pelos barbadianos, no bairro que nem existe mais, né? Um bairro lá próximo do Rio, que chamava-se Alto do Bode. Hoje é na região do Baixa da União, próximo ali do Areal. Então eu acabei criando essa história, né, da Dodó, cujo nome é Dorothy Evelyn Thompson. O pai dela é o seu William Thompson, maquinista da estrada de ferro Madeira Mamoré. Sua mãe, a dona Elizabeth. Enfim, eu criei esse mundo aí, essa família barbadiana. Agora, o mais curioso, gente, é que a primeira versão foi lançada em 2005 e quando eu fui fazer a live de apresentação dessa obra, a eu convidei a Cleide Blackman, né, que é neta de barbadianos, professora hoje do IFRO, bibliotecária e tal. Olha aí, os pais da Flor moraram no Alto do Bode. Pois é. E aí, para surpresa minha, um pouco antes de entrar no ar, né, na nossa live, a Cleide me pergunta: Abel, eu gostei muito do livro, retrata muito bem as famílias barbadianas típicas de Porto Velho. Eu queria saber, você leu meu livro antes de escrever sua obra? Porque você construiu, você realmente retrata em detalhes o modo de vida dos barbadianos. E aí eu disse, não, eu escrevi por pura intuição, não pesquisei nada. Então, eis aí também os mistérios da escrita, viu? A gente escreve e nem tudo que nos chega é digamos, pelas vias racionais. E aí ela ficou encantada, falou, mas não pode. A mania de colocar apelido, você descreveu perfeitamente a casa do barbadiano, os detalhes, enfim, a cristaleira, isso e aquilo, e outras tantas coisas. Eu falei, pois é. Então, o escritor é alguém que capta, né? O Chico não precisou, né? O Chico acabou escrevendo uma obra sobre uma cidade lá, acho que é Budapeste, né? No leste europeu, e nunca foi lá. Então, é claro que a pesquisa pode suprir isso, mas às vezes acontece isso, a gente escreve e, e as informações nos surpreendem depois. Bem, e de 2014, então, até hoje, como editor, eu publiquei realmente mais de 300 obras em que eu participei diretamente como revisor e editor. Dá um trabalho, eu estou envolvido ainda em muitas obras hoje, tentando formar equipe, né, porque hoje a editora tem 3 sócios, né, eu saí da sociedade, hoje
é comandada pelo Renato e Eva. Renato era vinculado à Faculdade Católica, saiu para gerir a temática. Renato e Eva são professores com doutorado, pós-doutorado, enfim, são pessoas da educação. E o outro sócio é o Rogério Mota, que é o nosso design gráfico, que esteve em Rondônia por algum tempo e voltou para o Rio de Janeiro. Ele mora em Nova Iguaçu, formado em letras e fez mestrado em estudos literários pela Unir. Então, todo mundo é educador, professor, está todo mundo vinculado a esse mundo. E eu continuo, né, como autor e consultor e editor, mas sem vínculo, digamos, societário, né, na editora. Então, Mas eu vou continuar aí durante muitos anos trabalhando, porque uma das minhas preocupações é deixar o legado. É a única editora de Rondônia, e a minha preocupação isso não pode morrer. Isso tem que continuar. Então, para continuar, eu preciso formar gente. Eu estou treinando pessoas hoje, tanto na área gráfica, né, do design gráfico, quanto na área da revisão, enfim, de outros serviços, né, necessários para a publicação de uma obra, porque é importante que nosso trabalho continue. Fala. Sidney, Abel, eu estou aqui com um monte de livros seu nas mãos aqui. Esse que eu havia dito para você, que no dia que eu conversei com você, recebemos a visita do Heinz Roland Jacob, né? Sim, Conta a doutor história da Jacob. medicina de Aham, Rondônia, que você aham. editou e é também da temática. Tem aqui que nós tivemos, quem inaugurou essas conversações aqui foi a Simone Norberto, e foi com esse livro que é de vocês também, que é da temática, que a Simone fez com vocês. Tem aqui um autor aqui de Vilhena, que amigo pessoal, que é o Nil Cruz, que também é de vocês, Uhum, que ele tem sim. uma estreita relação com você, fez mais de um, acho que você, né? Ele tem mais de um livro contigo. Não, por enquanto só um. Só um, né? Eu achei que o outro, Para Ler Enquanto Espera, achei que era da sua também. Não, não. É, Foi bem antes. Cleise Lane, que é aqui de Colorado, aqui de perto Colorado. também, Uhum. também fez contigo. Esse aqui é um livro religioso que fez contigo também, ali de Colorado, Márcio, né? Colorado. Pastor Márcio, maravilhoso o livro dele. Tá Muito bom. vendendo pra caramba esse livro, né? Não sei se para você, o que é um número expressivo para vocês, mas para quem não tinha assim tanta expectativa, ele tem sido bastante aceitação, né? Tem tido bastante aceitação. Depois eu quero indagar sobre essa questão de livro, mas tem perguntas na frente do Eliakim, tem da Florenilson também, e outro que eu amo, que é esse cara aqui, que é o Eduardo Martins, que também passou por vocês. Professor Eduardo Sim. Martins, lá da Unir, não sei se foi você que editou, mas é da Foi temática tudo eu. também. Aham. Maravilhoso esse cara, fui aluno dele, e ele é um cara incomum, é muito show. Desses todos que eu leio, que eu mostrei aqui, eu exibo eles pensando numa pergunta que deriva do que você falou. Você falou que em Rondônia só tem uma editora, que é, no caso, vocês. Para eu entender, e creio que muitas das pessoas que não é iniciado nesse mundo não tem a mesma dúvida, talvez. Quando você diz editora, o que diferencia? Porque você vai ver alguns livros que são impressos em Rondônia, né? E daí qual a diferença do livro, da produção independente para uma produção contratada, que é comercial, que o artista tem um vínculo com a editora, e para uma gráfica que imprime o seu PDF que você vai lá e leva para eles. Você podia esclarecer, Ok. por favor? Pois é. Há muito tempo, as gráficas colocam, né? Quando criam suas firmas, eles já colocam editora e gráfica, ou gráfica e editora. Na razão social. Razão social. E Uhum. elas, por vezes, raramente conseguem fazer um trabalho editorial completo. O que elas fazem é impressão. Certo. Então, a maioria das gráficas que tem o nome de editora não são propriamente editora. Primeiro, que eles não têm pessoal qualificado.
porque é diferente o trabalho do designer, que trabalha com o que eles chamam de mundo promocional, que é tudo que se faz de comum, cotidiano numa gráfica. Então, aquele trabalho todo que se faz para as empresas e tal, é o famoso trabalho promocional, né? Cartazinhos e flyer, enfim. Tem um monte de folder e tal. Então, isso é trabalho promocional, visando, né, divulgação para fins de venda. Que é diferente do trabalho editorial. E em São Paulo, por exemplo, existe gráficas voltadas ao mundo promocional e existe gráficas especializadas em mundo editorial. Então, as gráficas que imprimiram, por exemplo, essas obras todas que você tem em mãos, são gráficas de São Paulo. Por quê? Porque lá hoje eu consigo imprimir 25 livros, 10 livros, 50 livros, a preço excelente. Isso seria inviável aqui em Rondônia hoje, porque nós não temos aqui as grandes máquinas digitais que tem em São Paulo. Aqui até se faz, mas o preço é muito alto. Por quê? Porque tem que usar aquele velho sistema offset, né? Gravar chapa, enfim, é um outro mundo, que é muito bom para as grandes tiragens. Grandes quantidades a gente costuma, né, fazer aqui com o Toninho na Rondoformes, a gráfica imediata, enfim, tem várias gráficas aqui em Rondônia, né, de Paraná, Vilhena, em vários locais, que, claro, tem qualidade, sim, qualidade gráfica, consegue fazer um trabalho semelhante ao que se faz em São Paulo. O problema é que elas não têm capacidade de fazer as pequenas tiragens, que é o padrão hoje dos autores. Então, de modo geral, aqui ou em qualquer lugar do Brasil, as gráficas e editora raramente são editoras, porque eles não têm um pessoal qualificado, nem na área do designer, nem na área de revisão, de preparação propriamente da obra. E quando eles se atrevem a fazer, raramente também dá certo, porque eles não têm habilidade para isso, não é o métier deles. Então, a gente convive com isso também, né? Por vezes a gente faz, às vezes, a segunda edição de obra que já foi feita dessa forma, digamos, mais amadora, por gráficas, né, que tem lá uma equipe profissional, que, aliás, são profissionais excelentes, mas para a área promocional, não para a área editorial. Então, tem que tomar esse cuidado. Você quer fazer autopublicação? Não tem problema. Mas faça todo o trabalho com profissionais da área editorial. Depois você escolhe qualquer gráfico que você quiser. Inclusive, hoje, quando a gente, quando o autor fala, não, eu só quero trabalho editorial, porque depois eu vou imprimir com fulano, com ciclano, não tem nenhum problema. Nós só imprimimos o material para os nossos autores porque nós já temos o caminho das pedras, nós temos o contato com São Paulo, a gente faz 3, 4 orçamentos, então a gente facilita a vida do cliente. Mas se ele tem os caminhos próprios de impressão, a gente entrega os arquivos, né? O arquivo da capa e o arquivo do miolo, e ele administra a própria obra, porque, neste caso, nós somos apenas prestadores de serviço editorial. Então, ele nos contrata, a gente presta o serviço, depois ele imprime quantas vezes quiser e onde quiser. Ok. A Florenice, você quer perguntar, Florenice? Ela havia postado aqui, o Sidney, e ela diz assim, no TJ temos servidores que compõem poemas, crônicas, músicas. Me diga, ilustre editor, como alcançar o status de escritor em sua editora? É difícil publicar um livro? É viável financeiramente hoje o livro em papel ou seria mais viável o e-book? Teve uma conversa, eu, você e Yasmine, lá na Emeron, Sim. e que você falou dessa questão das outras mídias. Daí eu engajo aqui na pergunta da Florenews sobre essa questão dessas outras mídias e se isso é viável, se isso
porque acaba sendo também uma janela para pirataria também, né? Daí eu queria ouvir de você se isso é um problema ou não, e a pergunta da Florianius. Beleza. Bem, primeiro, nós nunca tivemos problema com pirataria, porque os nossos autores publicam, fazem pequenas tiragens, fazem lançamentos, vendem os livros ou doam os livros. Por exemplo, nós temos o Dr. Paulo Gondim aqui em Porto Velho, e ele mandou fazer o livro para dar de graça para os seus pacientes. Porque no livro ele conta a história do pai dele, que foi um importante médico nos tempos antigos. No livro ele acaba falando dele próprio. No livro ele também dá recado direto, né, para o paciente, porque ele é de uma área muito especializada. Enfim, então é um livro que tem múltiplos fins e ele achou interessante divulgar por meio de doação. Então o cliente dele, o paciente dele, recebe o livro dele gratuitamente, e é um livro legal, foi muito bem feito e tal. Outras pessoas fazem os livros mais para a família. Por exemplo, eu estou fazendo já o segundo livro da nossa maior autora, que é a doutora, que é a professora Nair Gugel, né? Professora, doutora aposentada da Uni. A Nair, então, está fazendo já o segundo livro da família. O primeiro foi o livro de receitas da mãe dela, que morava em Coxim, né? Enfim, receitas pantaneiras. E agora ela está contando a história da infância dela no Pantanal. Vai lançar, né, o livro dela chamado Fazenda Lambari. Que é para um público, enfim, família mesmo, porque praticamente só interessa para a família e alguns amigos. E está valendo. Possivelmente vai ter um outro curioso que vai querer ler a história dela. Agora, é claro que ela tem os livros né, que ela divulga e chega nas escolas. Então, a Nair nós mesmos conseguimos vender para o governo do estado uma quantidade expressiva, embora pequena, né, 2.000 e poucos exemplares do Encantos do Rio Madeira. E ela tem, acho que cada livro dela já vendeu 3, 4, 5 mil exemplares. Então, ela é uma autora de referência, né? Primeiro por ser uma formadora de leitores, professores leitores que formam outros leitores. Então, a Nair é a nossa grande autora. E ela tem uma loja de produtos regionais em Porto Velho, que se chama A Baladeira. É na casa dela, um local maravilhoso. Sempre que possível, eu arrasto as pessoas para lá, porque tem muitos livros à venda e tem camiseta, caneca, canga, bandeira de Rondônia, enfim, tem tudo lá. Ah, você Ela mandou uma foto representa. para mim lá que eu falei com você, Pois você é, estava lá, daí você tirou uma foto com ela lá. pois é. Eu, eu não tinha Então, ideia de onde era. a Nair é a grande figura. E aí tem alguns autores que se tornaram. Então, por exemplo, a figura mais notável de venda, proporcionalmente, assim, pelo tempo que ele começou, é o Simão Oliveira, cuja obra você, né, tem até em mãos. Certo. Trem das Almas. Ah, sim, Pois é. tem razão. Que é o Trem professor das de Almas Guajará, né? foi lançado pelo Simão Oliveira, de Nova Mamoré. Ele é professor e jornalista. Ele tem um site de notícias. E, além disso, ainda ele é abusado. E ele ainda faz corrida, já correu, enfim, faz maratonista. Quando ele está inspirado, ele sai de Nova Mamoré, vai até Guajará e volta. 30 quilômetros. Então, é uma figura legal. Então, ele tem um poder de venda fantástico. O Trem das Almas, acho que já vendeu mais de 1.000 exemplares. Depois ele lançou mais um outro livro sobre o berço do Rio Madeira, que é Nova Mamoré, né? Antiga Vila Murtinho, enfim. E já está me enviando os contos do novo livro. Então, ele é uma máquina de vender livro.
Agora, nem todo mundo tem esse perfil. Então, ele tem, além de escrever bem, ele sabe vender. E venda é uma coisa que nem todo mundo gosta. Eu, por exemplo, eu publiquei 3.000, eu fiz uma tiragem de 3.000 exemplares do Conto ou Não Conto. Se eu vendi 300, foi muito. O resto virou cartão de visita. Eu doei para Deus e o mundo. O Clígia já compartilhou com nós aqui ele ali, ó, ele já tá, deixou o link ali, ó. Agora, interessante, o Conto ou Não Ah, Conto tem duas versões, né? O que está lá no domínio público é com as ilustrações maravilhosas, né? com as Da ilustrações nossa aqui, ó. parceira gaúcha, e o outro nós fizemos, nós pagamos, né? Um ilustrador lá de São Paulo para fazer uma nova ilustração. Então, são duas versões. Ele aqui, E, pode fazer, pode falar. e essa obra, como outras, né, da própria Anaí, nós já temos versão em português, temos versão em inglês e espanhol feitas, falta lançar. Trem das Almas Opa, é uma obra já tirei. fantástica, fantástica em todos os sentidos, né? Porque o Simon se utiliza muito do realismo mágico lá do Gabriel Garcia Marques, e essa obra é fenomenal. Inclusive, né, o nosso parceiro, né, da temática, o Rogério Mota, nosso designer, ele, ele estudou justamente essa obra no mestrado de estudos literários dele. Então, o Simon já teve a sua obra transformada Em objeto em de estudo, mestrado, né? em dissertação de mestrado. Então, já nasceu grande. Eu já exibo ela ali. Eliakim, pode fazer a sua pergunta? Tá, me ouvindo bem? Tá Opa, ouvindo. Aí era mais para dizer boa noite, né, e cumprimentar vocês, é que eu vi aí as meninas, fiquei meio emocionado. Tudo bem, minha querida? A gente estudou junto. E eu queria saber aí se essas novas mídias, influencers, coaches, se eles têm contribuído, se o senhor acha aí que ele contribui de maneira positiva para a literatura ou não, né, aqui de Rondônia, no caso. E também se o senhor tem alguma obra que o senhor acha que é muito boa, mas assim que pouca gente leu, assim, desses trabalhos que você participou, tá bom? uhum. Olha, não, dos 300 livros, nós temos aí no mínimo uns 50, 30 no mínimo, dignos de ler. Alguns nós temos até distribuído intramuros, né, seja com os amigos, a gente manda o PDF para a pessoa ler, para tomar contato, mesmo porque parte do material que a gente publicou é do IFRA, da Unir, enfim, eles mesmos já fazem essa divulgação gratuita, né? Existe excelentes escritores em Rondônia, viu? Por exemplo, então, além do Simon, lá em Guajará, por exemplo, nós temos Dúcio Mendes, que foi até prefeito lá, é dentista, coronel do Exército e tal, uma figura interessante. Dúcio é um excelente escritor. Paulo Saldanha, nós já publicamos 2 livros dele. Paulo Saldanha já é mais conhecido, né? Foi presidente do Beron, enfim, é da velha guarda, já está vivendo aí os últimos suspiros, está bem velhinho. Escreveu um livro fantástico chamado Presente de Grego, que conta a história de um migrante grego lá de Guajará, né? Caralambos Vassilakis. Então, uma grande contribuição para a historiografia regional. Nós temos aqui em Porto Velho um autor nosso com 82 anos, chama-se Antônio Cândido. Aos 76 anos, ele fez mestrado na Unir. O senhor Antônio Cândido tem uns 15 livros. Excelente autor. Poeta, Esse Antônio Cândido não é historiador. o desembargador, não. Não, não. Antônio Cândido ele foi. O Antônio Cândido ele foi servidor do BASA, foi funcionário do BASA, e depois fez letras e acabou fazendo mestrado. Enfim, uma grande figura. E nós temos, por exemplo, o Délcio
Dr. Délcio. Délcio é um médico aposentado lá de Ariquemes, que escreve muito bem também. Então, não faltam autores, né, de peso, de relevo aqui em Rondônia, e eles, parte da obra, né, que a gente pode depois fazer uma seleção e enviar para vocês todos, ter noção, poderia ser lido e trabalhado no clube de leitura. São obras bem interessantes. Inclusive a do Júlio Olivar, que mora aí em Vilhena, né? O Júlio, por exemplo, escreveu a história de um poeta que acabou morrendo aqui em Porto Velho, que é o Vespasiano Ramos, um poeta maranhense que antes de Rondônia ser Rondônia, né, era Amazonas ainda, em 1918, 19, ele veio para cá e acabou falecendo aqui. E ele, então, conta a história do Vespasiano Ramos, e a pegada do Júlio, é claro, é mais historiográfica, né? Ele é um grande pesquisador. Ele tem uma obra também muito interessante chamada A Cidade que não existe mais, enfim, coisa assim. Esqueci o detalhe do título. Mas que é a história de Santo Antônio do Rio Madeira. Que Porto Velho ficava no Amazonas, a primeira estação era de Santo Antônio, mas já era Mato Grosso. Enfim, uma cidade que acabou virando um bairro de Porto Velho. Hoje só tem a igrejinha, o cemitério e umas casinhas. Então ele conta essa história dessa cidade que existiu e que foi incorporada a Porto Velho. E com isso a gente acaba aprendendo tudo sobre a história de Rondônia em grande parte, né? Aliás, a história de Rondônia é fantástica, é riquíssima. E eu tenho me apropriado disso e tenho feito um pouco de ficção histórica. Então, por exemplo, eu, né, já até comentei com o Hernandes e com a Yasmine, eu tenho um certo fascínio por um pirata lá de Barbados, que existiu. E o cara, só pelo fato de existir e ser o que ele foi, já é quase uma ficção, né, que é o Capitão Thomas. E ele está frequentando a minha ficção há bastante tempo já. Eu tenho trazido essa figura, enfim. E tenho escrito mais muitas coisas utilizando a ambiência, né, amazônica, a história de Rondônia, que é fantástica. Bem, e O muita gente vai Júlio, perguntar, bem, e para publicar, afinal, como é que a gente faz? Dá para isso, simplesmente colocar lá na Amazon? Porque hoje é tão fácil publicar, gente. Você pega o teu primo que é designer, o teu colega que fez letras, e daqui a pouco teu livro está pronto. Não está bonito. Não é um trabalho profissional, mas se você quiser publicar, basta colocar o PDF lá na Amazon, que vira um e-book. Enfim, em um dia você vira autor. O problema vai vender? Possivelmente não, porque são lançados todos os dias milhares e milhares de livros. E aí a grande questão hoje é muito fácil, muito simples publicar, com qualidade ou sem qualidade, e a grande dificuldade é vender e distribuir. Então, a barreira não está na publicação da obra, está na divulgação e na venda, se tiver esse fim. Por outro lado, essas novas mídias, essas novas plataformas, enfim, esse novo ecossistema de publicação, divulgação, venda e tal, isso é uma revolução que mudou todo o mercado. Outrora, existiam poucas editoras, as editoras determinavam quem iria publicar ou não, e então existia alguém que praticamente filtrava, selecionava o que seria publicado. Quem tinha dinheiro, é claro, conseguia fazer por meio das gráficas, se virava e conseguia bancar a publicação. Mas não era por editor. Cabral de Melo Neto tem uma história fantástica, né? Heróica de publicação, né? Pois é, E a tinha dificuldade dinheiro. era grande. Sim. E aí, claro que você tendo dinheiro sempre se consegue, mas
Ele montou Hoje não prensa. precisa de dinheiro, gente. A autopublicação você faz a um custo muito pequeno. O problema é esse, né? Quem vai ler? Quem vai ter acesso à minha obra? Serei conhecido? Vou vender algum livro? É isso aí, esse é o drama. Há É, vantagens e desvantagens desse novo mundo. A grande vantagem é o seguinte: surgiu um fenômeno novo que tem nome e sobrenome. É o fenômeno da cauda longa. o que é isso? Como é que é isso? A cauda longa é o seguinte: imaginemos um dinossauro. O corpo de dinossauro é o velho modelo, ou seja, as grandes editoras são o corpo, a barriga, né, do dinossauro. E esse mundo ainda existe, né? As grandes editoras continuam publicando, só publicam os grandes escritores, geralmente é tradução, né? O que publica lá fora eles traduzem e publicam aqui dentro. Alguns autores nacionais e tal. Então, são os best-sellers. Então, esse faz parte do corpo do dinossauro. Mas esse dinossauro tem uma cauda gigante, quase infinita. E aí nós temos, então, a ideia do nicho. Então, a cauda longa é longa por quê? Porque existe leitores de todos os tipos interessados em coisas que a gente nem poderia imaginar alguns anos atrás. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio estapafúrdio, mas tem gente que adora a literatura feminina erótica escrita por coreanas. Se existir isso, gente, vai ter gente que gosta dessa literatura, que compra essa literatura, que vive em torno disso. Então o cara que adora Bang Bang, né, faroeste, continua cultivando, né, não só pessoal antigo, mas ainda tem gente. E que tem público para isso? Tem. É o nicho. Então vai ter gente, tem gente hoje ainda lendo Bang Bang. E tem gente publicando e escrevendo. Por quê? Porque tem público específico para isso. Então, hoje, e aí, como é que funciona? Funciona graças à nova forma de publicação, que não é só e-book. Que hoje nós temos, por exemplo, a impressão sob demanda. Então, hoje eu consigo publicar por meio. Hoje tem uma empresa no Brasil, por exemplo, tem várias, né? A Bookwire, a Meta1, que você se inscreve lá como autor, eles divulgam o seu livro. Se alguém comprar o seu livro, eles imprimem uma unidade, vende e te paga um percentual sobre a venda. Ou seja, você não gasta nada para imprimir a obra. E isso facilita, então, o nicho. Um outro exemplo, o cara é especialista em horta e tem um público que adora veganismo, horta, sustentabilidade, ecologia. Então, de repente, um especialista nisso vai ter leitores espalhados aí pelo Brasil todo. O Eduardo Spors nicho. começou assim, né? Atendendo um nicho, né? O Eduardo Spors, quando escreveu A Batalha do Apocalipse, ele escreveu para um nicho de nerds que gostava de literatura mística e tal, né? Sim. Com um universo angelical. E escreveu os capítulos da Batalha do Apocalipse dessa maneira. Depois Sim. ganhou um público massificante e virou livro físico e virou um best-seller, né? Sim. Pode ser um caminho. Então, hoje o nicho é tudo. Então, você pode ter uma literatura regional forte, como hoje nós já temos aqui, e não utilizamos ainda nem todas as ferramentas. E nós estamos querendo fazer isso também. Ter autores fortes regionais que vendam bem e que o sonho é que mais tarde a gente possa até ter autores vivendo de literatura. Aí é claro que tem que criar um ecossistema, né? E nós, né, eu vendi a editora para pessoas certas e hoje
nós já estamos atendendo, né, via licitação, municípios do interior de Rondônia, com livros via parceiros, né? Hoje nós somos parceiros da Todo Livro, temos os nossos próprios livros infantis. Então, semana que vem, nós já vamos estar entregando lá em São Felipe baús com livro dentro. Eu vou até depois partilhar, né, com o Hernandes para divulgar para todo mundo. Os nossos baús são lindos, gente. Todo envelopado com motivos regionais e dentro vai os livros. Então, nós estamos entregando já 17 caixas de baús de livro e a possibilidade de duplicar isso, porque parece que eles têm recurso lá. Então, daqui a um tempo, nós vamos ter possibilidade de ter autores escrevendo, né, e vivendo a literatura em Rondônia, porque nós já começamos a vender para os municípios. Sem ser numa condição de viver dependendo da literatura, mas o que seria um livro com sucesso? Abel, você tinha dito sobre a questão do horário, então daqui para frente fica a seu critério, tá? Quando você resolver parar. Tá certo. Pois é, o que sucesso seria uma tiragem Uhum. de sucesso, assim, ó, fiz uma tiragem de quantos livros para ser uma boa tiragem, e o que é um autor de sucesso nesse cenário rondoniense para ele ter feito diversas edições e tudo. Pois é. Hoje, para começar, as pessoas preferem, se elas têm esse dom de vender, como o Simon começou acho que com 200 livros, aí foi pedindo mais, enfim, hoje já vendeu praticamente 1.000 exemplares aí da obra dele. Então, ele já é um grande sucesso. E mais, aí ele transformou em e-book, está vendendo também pela Amazon. É por conta dele. Hoje, se você conseguir fazer uma tiragem de 100 exemplares, fazer 2, 3 lançamentos e ser realmente lido pelas pessoas que você entrega o livro em mãos, você já tem um bom começo. Certo. E aí voltamos ao nicho. Então, você escreve um livro de fantasia e na sua região, enfim, entre os amigos e tal, você consegue colocar aí 100, 200 livros, é um excelente começo. Agora, você tem que ter um público afinado já com você, né? Então, por exemplo, professor Márcio, pastor Márcio lá de Colorado, já publicou 2 livros, né? De reflexões e tal, né? Escreve muito bem, uma pegada legal, leveza e tal. E agora ele escreveu um romance juvenil. E eu estou acreditando que ele vai vender muito, porque tem muito jovem e tal. Eu espero muito que ele. Mas ele já tem um nicho dele, que é o público evangélico, ou que tem, né, é um público, enfim, que consome livros religiosos. Como é que é essa relação, o Abel, com o editor? Eu chego lá com o meu esboço, falo, você tem uma participação desde o esboço, Hoje, desde que eu como é que desenho a formatação do meu livro, ou você só entra depois dele pronto já para fazer censuras, fazer cortes? Não, hoje como é que funciona, né? Como eu ainda estou, né, ainda diretamente trabalhando, né, fazendo o papel de editor e preparando a equipe para me suceder de verdade, a gente pede que a pessoa envie por e-mail, né, a obra dela, PDF, o Word, enfim, que mande a obra para a gente avaliar, porque nem tudo a gente publica também, né? Lamentavelmente, eu já até publiquei algumas coisas que depois eu até me arrependi, mas enfim, na hora a gente não presta atenção, não vê. Então, teve autores nossos que hoje eu não publicaria mais, porque eles têm visão misógina, enfim, homofobia, enfim, essas coisas que a gente não pode mais deixar propagar, né? Tem que ter zelo, né? Tem que ter zelo, Então, hoje eu já, infelizmente, ele foi embora já para publicando em outro lugar. Isso que você está falando acontece às vezes,
digamos que você viu ali uma ideia boa, mas muito contaminada. Quem lê, por exemplo, As Aventuras de Pi, você vai ver que o autor, que é um canadense, ele diz que ele teve a ideia lendo Moacir Scliar. Ele nem fala o nome do Moacir Scliar, que é um gaúcho aqui do Brasil. Né? Gaúcho, médico, né? Isso. E ele faz ele até cita a obra, né? Mas não fala nem o nome do Moacir. E ele conta toda aquela aventura e ainda denigre o Moacir, porque ele fala bem assim, foi mal explorado a ideia. O que acontece se chega nas suas mãos um assunto bom, mas um escritor ruim, você só dispensa fazer igual o canadense, falar, não, esse assunto tá bom demais, como é que esse cara vai estragar o assunto dessa maneira? Pois é, aí tem várias Dá para histórias aí nesse lapidar? livro. Olha, quando era coisa muito complicada, a gente já rejeita, eu já tive que rejeitar já. Falar, não, tua obra não se enquadra no nosso perfil editorial e, enfim, não dá. Poucas vezes aconteceu, mas a gente é obrigado a fazer isso. Agora, quando a gente vê que a ideia é boa e precisa de lapidação, e se o autor se submeter, né, ao processo, porque tem muita gente vaidosa que não quer mexer em nada, né? Aí a gente começa o trabalho. Então, por exemplo, eu passei mais de 6 meses lapidando, junto com a autora, um romance feito por uma... Hoje é escritora já, lá de Ariquemes. E a obra dela é fantástica. Inclusive, nós estamos pensando já em traduzir para o inglês e vender no exterior. Ela escreveu um romance fantástico, muito bem feito, deu um trabalho gigante, mas valeu a pena porque tem conteúdo. E é fantástico. O livro dela tem quase 400 páginas, é envolvente, enfim. Então, nesse eu fiz a aposta de que precisava, e deu um trabalho assim, gigantesco, gente. Foi monumental o trabalho. E eu fiz por quê? Porque a obra vale a pena. Vale a pena em todos os sentidos, né? Do Que ponto de vista bacana. literário, humano, enfim. A mensagem é muito boa e tal e tal. Abel, pelo que você tem exposto aqui, você tem... A pessoa passa pelas suas mãos e depois ele tem uma liberdade gigantesca aí, né? Ele pode contratar com editora, ele pode imprimir em gráfica, ele fica bem à vontade, ao que parece, pelo que não sei como Não, é que é sim. feito esses contratos. Mesmo porque daqui para frente, Hernandes, a editora vai focar mais no trabalho voltado para os alunos, para as escolas. Os Então, didáticos, né? o trabalho mais de literatura vai ser ocasional. Então, aí a gente só vai fazer realmente as coisas mais interessantes, Certo. mas um serviço que a gente pode prestar é o de parecerista, né? Ou seja, a pessoa manda o texto e a gente fala, olha, por esse serviço eu vou cobrar aí um valor simbólico para você, só para fazer a leitura e dizer se vale a pena continuar ou não. E Então, qual é o existe também... custo desse serviço? Mas Se pode depende do falar, número não de sei se... páginas. Mas depende do número de páginas, né? Geralmente sei lá, 400, 500 reais, paga, porque dá trabalho, né? A gente tem que ler, avaliar, enfim, fazer o relatório e tal. É o que se Você ia cobra aí falar, pelo Elequim? Brasil afora. Oi? O Elequim ia falar? Não, eu imagino que é acima de 200 páginas e imaginei aqui comigo. Yasmine, pode falar então. Boa noite a todos primeiro, abração Boa noite. Eliequim, Abel, Hernandes e os demais, que você mencionou agora, um trabalho, pega uma leitura, faz a leitura do livro, vê que tem um potencial, dá um trabalho, dá essa lapidação e tal, entraria como autor do livro? Ou a editora se exime disso, não tem nenhum compromisso? Eu digo assim, depois de todo o trabalho de olhar o material, estudar o material, ela decide, não vou publicar. Como fica? Ou vou publicar com outra editora? Não tem problema, não. Por isso que, se é para fazer o parecer, o pessoal paga pelo parecer. Se ela manda, a gente dá uma olhada porque, para o bom conhecedor, né, na terceira linha, a gente já sabe se tem qualidade, se está bem estruturado o texto, né? Ainda mais que eu fui professor, metodologia científica, então a gente
acostumado com o texto, né? Então, rapidamente a gente observa se tem qualidade literária, se está bem, se tem coesão, coerência, enfim, essas coisas básicas, né? Mas até hoje a gente não teve problema com isso, não. Mesmo porque praticamente nunca tivemos conflito com o autor quanto a isso. Mesmo porque a gente não tem pretensão de amarrar nenhum autor, porque o autor tem que fazer sua carreira. E se ele tem meios próprios, nós até preferimos, porque dá trabalho. É até bom que o autor controle lá o seu ganho na Amazon, que ele faça as suas viagens, que ele vá para a feira, que ele, enfim. Porque nós não temos estrutura também para cuidar dele, né? Então, se não temos, não tem sentido prendê-lo com a gente. O que a gente faz é esse trabalho inicial, que hoje, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho de qualidade. E Bacana que a e gente vai, democrático. e eu espero que eu consiga treinar pessoas para continuar a fazer esse trabalho que nós temos feito e que precisa ser feito, né? Porque Certo. nós não estamos preocupados só com a literatura, né? Nós estamos preocupados com os 3 L's, né? Leitura, literatura e livro. Então, essas 3 coisas estão Certo. intrincadas aí. Porque, Nesse caminho da divulgação que você colocou, e de que o artista vai fazer, né, o autor vai fazer com o que ele produziu com vocês, o que você diz dos concursos? Tem alguma boa referência de concursos que vocês já viram resultado? Não? olha, o melhor é tentar os editais. Lei Aldir Blanc, agora teve ali Paulo Gustavo. Os editais são bons, porque são exigentes, são sérios. A maioria deles Certo. são sérios. Concurso, a maioria é caça-níquel. Ou seja, eles fazem só para ganhar um dinheiro e tal. Eu não vejo vantagem, não, sinceramente. É claro, tem os bons concursos, mas tem que filtrar muito, muito. Porque a maioria infelizmente, caça-níquel. Visando só juntar um troco para quem está promovendo. Nós até pensamos em fazer isso aqui em Rondônia, mas de uma forma séria, né? Que é lançar edital e tal, chamar as pessoas para publicar, mas de uma forma digna e bem planejada, e não para estimular a vaidade alheia, o orgulho e tal, porque isso não é legal, não. Certo. Desses autores que passaram, dos 300 aí que passou por vocês, já teve alguém que depois foi para editoras comerciais, essas editoras grandes? Não. Não, Não, né? os grandes estão com a gente ainda porque escreve para criança e vão agora começar a ganhar dinheiro, porque a gente vai conseguir levar os livros deles para os municípios, né? Certo. Então, Tem E outra, público adolescente, meninos mais novos, nessa fase aí de escritores, assim? existe uma. Hoje, na verdade, o grande público que a gente quer atingir é a educação infantil, é o que mais falta material. Infantil, Fundamental 1, ou seja, criança mesmo até os 10 anos. Eu acho. Mas Ele eu digo tem assim, como autores escritores, adolescentes, como né? autores, Ah, tem como escritores, autores adolescentes, assim, não? crianças e adolescentes escrevendo? Isso. Não, muito pouco. Pouquíssimo. Yasmine, pode falar. Gente, eu vou ter que ir. Vai ser a última pergunta. Pode fazer, Yasmine? Não, era só complementando o que quem falou. São autores e escritores adolescentes, ou criança escrevendo para criança, adolescente escrevendo para adolescente. Era isso, né, Licky? Não, são poucos, mesmo porque é claro que deve ter crianças geniais, adolescentes, a gente percebe em alguns momentos isso, né? Em alguns trabalhos que a gente faz. Só que para torná-los realmente editáveis, teria que ter um investimento grande de acompanhamento, de mentoria e tal e tal. O que existe são esses livros que o pessoal lança nas escolas, né? Faz essas coletâneas e datas festivas e tal, o que é muito legal, né? Estimula a leitura e tal. Mas para seguir carreira mesmo ainda não tem nada. Gente, eu vou ter que ir, que eu tenho outro compromisso.
Agradeço Abel, imensamente você essa já foi oportunidade. bem mais generoso do que já tinha combinado, que você falou que ia ficar por 1 hora, já passou de 1h15, e eu fico muito agradecido pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Nós ficamos muito honrados com a sua presença aqui. Obrigado pelas dicas, e a gente quer conversar sobre uma obra sua. Uma hora dessa a gente vamos combinar, a gente Retomamos. tem ainda algumas outras pessoas para a gente conversar, mas daí Certo. a gente combina para a gente trazer para debater uma obra sua, para a gente Beleza, conversar sobre ela. tranquilo. Você falou sobre aquele conto de realismo fantástico, ficamos fascinados, a Yasmine teve o privilégio de ouvir também, né, Yasmine? Ficamos Já fascinados. tenho que dizer que sou fã do Pirata, quero saber Nossa, muito, ficou lindo aquilo. apaixonada pelo Pirata, então É. quero muito saber de outros contos também. Pode deixar. Ficou maravilhoso. A Chegará gente em vai mãos, conhecer. chegará na mão de vocês, em breve. Gente, Valeu. eu fui. Valeu. Um abração. Obrigado. Valeu. Gente, o propósito da reunião de hoje era conversar com o Abel. Ele foi bastante generoso, que ele falou que ficaria só até as 7h30, que ele tinha compromisso, e ele acabou atrasando aí no compromisso dele mais de 15 minutos. Agradeço a presença de todos. Coloquei aqui novamente o link para a frequência. Por favor, assine a frequência, os que são internos do TJ, né? Seja colaborador ou seja servidor, por favor, assine. E agradeço a presença de vocês. Boas leituras. Hernandes, Oi, diga. antes de acabar a reunião, será que teria como passar para o grupo, né, no WhatsApp, esses links que foram colocados no chat? Porque eu acho que quando encerra a reunião, perde, né? Eu coloco. Eu Então, coloco. tá bom. Tá bom. Então, muito obrigada, boa noite. Ok. Boa noite a todos. Eu vou encerrar a gravação.